aquela dinâmica que você normalmente tem no exame feito à mão, que é fazer aquela transferência para a folha de respostas. Não, você definitivamente tem aqui uma circunstância onde que você faz o processo que você coloca no sistema e depois do tempo que fecha o sistema, todas as suas respostas que estão ali no sistema vão ser as suas respostas finais. E tem um reloginho que vai Sim, contando você ali? tem total controle do seu tempo a todo instante. No canto superior direito da tela, você sempre tem um relógio, um countdown acontecendo. Ah, tá já, Caio. Tudo Obrigada, bem? viu? Claro, sem Tudo bem, problemas. ótimo. Obrigada, tá? Então, olá, Luciana, boa noite. Boa noite. Olá, boa Olá, noite. boa noite. Nós hoje estaremos voltando nossa atenção para o exame IELTS Writing Task 1, a primeira produção, que é, para muitas pessoas, a produção que elas acabam não obtendo a nota que elas precisam, não necessariamente porque é uma produção difícil de ser feita, mas porque elas tendem a subestimar este exame, esta parte em particular da prova, porque é uma parte que vale menos pontos do exame IELTS Writing, como nós já vimos aqui em outras aulas, o Task 2 do IELTS Writing vale o dobro do Task 1. Então as pessoas, por natureza, tendem a dar uma ênfase maior no Task 2. Entretanto, isso pode criar problemas caso elas não pratiquem de uma forma igual para o Task 1. E é exatamente por isso que nós vamos estar voltando nossa atenção hoje, especificamente para o Task 1. Luciana, somente uma dúvida. O seu objetivo é fazer o Academic ou General Training? O IELTS Academic ou General Training, Luciana? Olá, Luciana, você me escuta? Estou escutando. A sua voz está muito baixa, Luciana. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Infelizmente, a sua voz está muito baixa. Somente te confirmando aqui, Camila, você está conseguindo me ver e me escutar sem problemas? Ok. Vejo que a Luciana especificou aqui que o objetivo dela é o acadêmico. Sem problema. Eu te escuto bem, tá? Perfeito. Então, eu estou aqui perguntando sobre, o seu objetivo é fazer acadêmico ou general training, por quê? Especificamente quando falamos da parte 1 do exame IELTS Writing, ele tem uma diferença entre academic e general training, tudo bem? Ou seja, podemos até mesmo argumentar que, no ponto de vista estrutural, o que é mais diferencial entre academic e general training é a tarefa 1 do exame IELTS Writing. Por quê? Você tem o exame IELTS Speaking sendo exatamente igual, você tem o exame IELTS Reading sendo exatamente igual, em termos das questões, e você tem o exame IELTS Writing em termos do Task 2, da tarefa 2, que é a tarefa que mais vale pontos, também sendo igual. Então, de fato, é no nível estrutural, o Task 1 a principal diferença entre Academic e General Training. E quando nós falamos especificamente do General Training Task 1, IELTS Writing, estamos falando de uma carta a ser produzida. E depois, quando falamos do IELTS Academic, Task 1, IELTS Writing, Academic, Task 1, Writing, estamos aqui falando de análise de dados. E sempre quando nós fazemos uma aula IELTS comentado voltado para o IELTS Writing Task 1, sempre abordamos as duas produções, os dois formatos, o Academic e General Training. E é uma questão que eu sempre acho que é extremamente importante, qualquer pessoa que tem como objetivo fazer o IELTS, saber como fazer uma produção General Training e saber como fazer uma produção acadêmica. Por quê? Um dos pontos principais para você garantir que você atinja o seu objetivo de sair do Brasil e conquistar uma vida com mais segurança e qualidade é uma flexibilidade mínima em seu processo de imigração. E às vezes você tem um objetivo inicial de fazer o acadêmico, mas depois você descobre que, no seu caso em particular, talvez valha a pena você fazer o General Training. E o contrário, às vezes você tem como objetivo fazer o General Training, mas depois descobre que existe uma forma ainda melhor para você imigrar, ou possível para você imigrar, com você fazendo o Academic. Portanto, eu sempre sugiro que as pessoas, especificamente quando falamos de Task 1, tenham uma noção de como fazer os dois tipos de produção para os dois módulos, porque se ela tiver que, em algum momento da sua imigração, mudar o seu foco do acadêmico para o General Training, ela já consegue fazer isso de uma forma rápida, com a atenção indo totalmente para
o Task 1, que é a grande real diferença. E ela consegue, então, transitar o seu foco de General Training para acadêmico ou de acadêmico para General Training rapidamente. Então, nós aqui iremos começar com o General Training, porque é o mais rápido, não é? E é o processo onde que a estratégia que precisa ser aplicada é a mais simplificada. E depois vamos para o acadêmico. Então, começaremos com o General Training, depois iremos para o acadêmico. Agora, mesmo se o seu objetivo for fazer, por exemplo, o General Training, sendo que estamos aqui abrangendo o acadêmico, eu sugiro você assistir e vice-versa. Porque, como eu disse, você sabendo fazer, como eu falei, você sabendo fazer os dois tipos, você consegue mudar o seu foco de General Training para acadêmico ou de acadêmico para General Training bem rapidamente. E é uma produção menor, é uma produção de 150 palavras, portanto, não existe uma grande complexidade em nenhum dos dois formatos de produção, acadêmico e General Training, a ser internalizada. Tudo bem? Então, começando pelas características comuns, seja acadêmico e General Training, quando falamos do exame IELTS Writing Task 1. Nós falamos que o IELTS Writing Task 1, ele é um exame que, em termos de tamanho, ele é no mínimo 150 palavras e são sugeridos 20 minutos de produção escrita para fazê-lo. Agora, considerando esses dois pontos, primeiro sobre o tamanho da produção. Você tem sim um mínimo de 150 palavras que são pedidas, mas é sugerido que a sua produção tenha um pouquinho além disso, algo em torno de no mínimo 180 palavras, em especial se você vai fazer o exame à mão. Por quê? Você, no momento do exame real, quando você o faz à mão, provavelmente você não vai ter tempo de sobra para contar palavra por palavra. E caso você, na realidade, erre na sua contagem, você pode, sem nem ao menos perceber, por exemplo, fazendo uma produção de 147 produções ou 149, e isso te contar muitos pontos para baixo, isso te fazer perder muitos pontos, simplesmente porque às vezes a sua produção está perfeita, mas não respeitou as instruções necessárias, tudo bem? E no que diz respeito ao tamanho da produção, portanto, se você está fazendo ainda o exame à mão, nós sugerimos que você tenha como objetivo fazer uma produção de 25 linhas. Não é fácil você contar palavra por palavra, mas é fácil você contar a quantidade de linhas que a sua produção tem. E se você tem um tamanho de uma letra normal, considerando o tamanho médio da letra de alguém, uma produção de 25 linhas tem um pouquinho além de 150 palavras. É algo em torno de entre 170 e 200 palavras. Que, portanto, não vai muito além do mínimo, mas também te garante que você não esteja abaixo do mínimo necessário. É importante você fazer, de fato, uma produção que tenha um pouquinho além do mínimo, como explicado, mas que não seja excessivamente maior do que o mínimo. Por quê? Como já explicamos aqui em outras aulas, até mesmo voltado para o Task 2, para a segunda produção, você tem a produção, se ela for excessivamente além do mínimo, uma boa parte dela nem ao menos sendo lida pelo examinador. E, portanto, aquele tempo a mais que você colocou fazendo aquela produção bem além do mínimo foi desperdiçado. E o que você menos tem no exame IELTS Writing é tempo para desperdiçar. Então, em termos de produção e tamanho, nós sugerimos uma produção de entre 160 a 200 palavras, e caso você esteja fazendo o exame à mão, você vai estar ali buscando, então, ter aproximadamente 25 linhas escritas. Agora, se você estiver fazendo o exame no computador, aí essa questão de controle e administração de palavras definitivamente é mais fácil, porque o computador tem uma contagem automática que indica quantas palavras a sua produção tem a qualquer momento. Então, ali você pode buscar, de fato, ter uma produção de 150 palavras exatamente, e assim você garante, sem nenhum risco, que você não venha a perder pontos por ter uma produção abaixo do mínimo. Tudo bem? Perfeito. No que diz respeito à administração de tempo, o exame ele tem sendo sugerido para a parte 1, 20 minutos. Não é? E isso definitivamente é algo importante de ser considerado, porque você pode, ao longo da 1 hora que você tem no exame IELTS Writing, fazer a administração como que você quiser. Você pode buscar ali ter 30 minutos para a tarefa 1 e 30 minutos para a tarefa 2, ou 20 minutos para a tarefa 1, como é sugerido pelo próprio exame, e 40 minutos para a tarefa 2, ou o contrário, 40 minutos para a tarefa 1 e 20 minutos para a tarefa 2. Mas a própria sugestão do exame é a ideal. 20 minutos para a tarefa 1,
40 minutos para a tarefa 2. Então, no foco de hoje, vamos estar buscando fazer as nossas produções em 20 minutos, tudo bem? Essa é a sugestão estratégica a ser dada em termos da quantidade de tempo que se leva para fazê-las. Agora, se você quer buscar ter a melhor administração de tempo possível ao longo do exame, a sugestão é você começar pela tarefa 2 e depois ir para a tarefa 1, que é o foco de hoje. Por quê? Você tem a tarefa 2 sendo a tarefa que é a mais complexa e que tem maior peso sobre a sua nota final. Se você deixar a tarefa 1 por último, você pode cometer erros de afobamento, erros de pressa, erros de simplesmente você ali, já que você está com menos tempo do que o ideal para fazer a produção, você cometer erros desnecessários que vão te fazer perder pontos. Que você, em um outro contexto, não perderia porque você estaria fazendo a produção com mais calma. Pois bem, devido a isto, você busca primeiro fazer a tarefa 2 com calma, e se for ter um problema de administração de tempo, levar mais tempo do que é necessário para fazer a tarefa 2, para que assim, a última tarefa que você deixou, que foi a tarefa 1, seja a tarefa que você acaba por fazer com mais pressa, porque qualquer erro que você venha a fazer por afobamento na sua escrita, na tarefa 1, vai ter um impacto menor sobre a sua nota final, já que a tarefa 2 tem o dobro de impacto na sua nota final do que a tarefa 1. Então, se for ter algum erro feito por afobamento, que seja algum erro feito na tarefa 1. Idealmente, você não vai ter nenhum afobamento, porque você vai de fato conseguir fazer a sua tarefa 2 em 40 minutos e vai ter os 20 minutos apropriados para fazer a tarefa 1. Entretanto, a gente já se garante, por organização, que se tivermos algum imprevisto na tarefa 2 e levarmos um pouquinho a mais de tempo para fazê-la do que o ideal, temos a tarefa 1 sendo o que é deixado por último, portanto, qualquer consequência final na nossa nota final seja menor. Então você começa pela tarefa 2 e depois vai para a tarefa 1, tudo bem? Tendo em vista esses detalhes que eu trouxe até o momento, alguma dúvida ou questão sobre qualquer aspecto? Sinta-se à vontade para ligar o microfone ou escrever no chat. Não? Ok? Perfeito. Se então não temos dúvidas ou questões sobre esses detalhes importantes, vamos aqui então agora pegar um exemplo de produção, IELTS Writing Task 1, para primeiramente analisarmos como que vai ser o tema aqui e igualmente a produção, que temos modelo para assim podermos analisar, corrigir e estruturar de forma apropriada, tendo em vista a estratégia correta. Então, somente um momento. Estou aqui somente configurando. Ok. Só um momento. Ok. Por favor, me digam se vocês estão conseguindo ver a tela que eu estou compartilhando. Vocês estão vendo a tela que eu estou compartilhando com vocês? Sim? Ok. Então, vamos ver aqui o tema, não é? E um tema IELTS Writing Task 1 General Training é sempre estruturado da mesma forma. Você tem um contexto que é trago para você, 3 pontos específicos que são pedidos e pronto. Então vamos lá. You recently started commuting to work by bicycle and discovered that there is a problem with bicycle parking near the building where you work. Write a letter to the building manager. In your letter, explain the reason for using a bicycle to commute. Mention what problems you have encountered with parking. What you recommend to solve the problems. Write at least 150 words. Então, você recentemente começou a ir para o trabalho de bicicleta
e descobriu que existem certos problemas no estacionamento de bicicleta próximo ao prédio onde você trabalha. Escreva uma carta para o administrador do prédio. Na sua carta, explique as razões pelas quais você está usando a bicicleta para ir trabalhar. Mencione quais são os problemas que você encontrou ao buscar estacioná-la e quais são suas recomendações para o problema ser resolvido. Então, o Task 1 General Training é sempre uma carta que você escreve. Não é um e-mail, não é uma mensagem, é sempre uma carta, que, portanto, precisa de uma saudação, a carta em si e a despedida. Igualmente, é sempre apresentado um contexto para você e depois 3 pontos específicos. O ponto que facilita o Task 1 General Training em comparação com o Academic é que você tem a própria sequência do tema indicando para você a estrutura que essa carta tem que seguir. Com exceção de o primeiro parágrafo que nós temos que colocar antes de seguirmos a própria sequência do tema, e eu vou explicar daqui a pouco o porquê. Mas antes disso, como é a estruturação apropriada para termos a nossa carta acontecendo? Primeiramente, a sugestão é que você tenha uma carta que seja formada por 4 partes, não é? A primeira parte da sua carta, ela é formada pela saudação, mais o parágrafo contextualizador. E, bom, a saudação é importante ser feita por você, porque, mais uma vez, isso aqui é uma carta e exige uma saudação. A saudação que eu sempre sugiro vocês utilizarem é o Dear, e aí vem o nome da pessoa, que você pode, inclusive, inventar. Dear, por exemplo, Dear Friend, se você está fazendo uma carta para um amigo, ou Dear Mr. Manager, no caso de um relacionamento mais formal, no qual, então, você utiliza a palavra senhor para se referir a quem vai ler a carta. E já que aqui estamos escrevendo uma carta para o administrador do prédio, nós podemos simplesmente fazer a saudação ser Dear Mr. Manager. Tudo bem? O interessante desta expressão Dear é que ela é neutra no sentido de que ela pode ser utilizada tanto para nos referirmos a alguém que temos um relacionamento mais próximo com, por exemplo, um familiar ou um amigo, quanto nós podemos utilizar para nos referirmos a alguém que temos um relacionamento mais formal com, como, por exemplo, o administrador do prédio que trabalhamos, ou o nosso chefe, ou o nosso professor, e assim por diante. Tendo isso em vista, é interessante também nós aqui enfatizarmos um outro ponto, que é o tom da nossa carta. Quando nós escrevemos uma carta, nós temos que considerar o tom apropriado para escrevê-la. Agora, o que é o tom apropriado para escrevê-la? É um nível de formalidade que estamos utilizando na escrita dessa carta. Quando nós falamos de escrita e formalidade, no IELTS especificamente, a regra é simples. Escrevemos com contrações, se queremos soar de uma forma informal, e escrevemos sem contrações, se queremos soar de uma forma formal. Ou seja, se queremos soar de uma forma informal, nós usamos contrações na nossa escrita, como I'm ao invés de I am, he's ao invés de he is, ou you're ao invés de you are. Se queremos soar de uma forma formal, não utilizamos contrações. Então, o seu I'm se torna I am, o seu he se torna he is, o seu you're se torna you are. Tudo bem? E isso também acaba sendo aplicado quando estamos falando da saudação que é utilizada. E sim, temos saudações que são mais formais e saudações que são mais informais, mas a expressão dear pode ser utilizada tanto para um tom formal quanto para um tom informal e, por consequência, eu sempre sugiro você contextualizar, ou melhor, padronizar todas as suas cartas escritas começando com essa saudação, dear, tudo bem? E somente uma última observação antes de prosseguirmos, ainda mantendo o nosso foco neste aspecto de tom. Você, caso não utilize o tom apropriado na sua carta, você vai perder pontos. Então, se o destinatário da carta for alguém que no contexto fictício do exame
seja um amigo ou familiar, e você utiliza um tom formal, ou seja, não contrações, você perde ponto. Da mesma forma que se no contexto fictício você esteja escrevendo uma carta para alguém no qual o seu relacionamento com ela é informal, desculpe, é formal, e você utiliza de contrações, ou seja, se comunicando de forma informal, você também perde pontos. Então, nós percebemos pelo tema aqui que estamos tendo uma carta no qual o destino é formal, portanto, nós não utilizamos contrações, tudo bem? Este é um ponto importante. Mas tenha isso em vista, olhando aqui para as diferentes partes. Primeira parte, saudação, Dear Mr. Manager, mais o parágrafo contextualizador. O que é o parágrafo contextualizador? Ele é o parágrafo que você utiliza para contextualizar o motivo pelo qual você está escrevendo a carta em primeiro lugar. Um erro muito comum que as pessoas têm nas suas escritas é elas já começam com o primeiro ponto da carta, fazendo uma carta que aparenta ser uma carta que a pessoa que está a recebê-la já sabe exatamente qual é o assunto da carta e o porquê que a pessoa está escrevendo essa carta em primeiro lugar. E você não pode estruturar uma carta que tenha isso como referência. Você precisa de primeiro ter um primeiro parágrafo que contextualiza o porquê que a carta foi escrita em primeiro lugar. Depois que você então tem a sua saudação seguida de um parágrafo contextualizador, você tem as outras partes, aí sim seguindo a própria sequência do tema. Não havendo então nenhuma outra complicação estratégica a ser considerada. Então, no parágrafo 2 você tem um primeiro ponto do tema. No parágrafo, na parte 3 você tem um segundo ponto do tema. E na quarta e última parte você tem o terceiro ponto, mais a despedida. Pois você definitivamente aqui tem uma carta que precisa de ter uma saudação e também precisa de ter uma despedida. Tudo bem? Então, antes de prosseguirmos para a análise da produção que temos aqui em mãos para analisar, onde que vamos aplicar essa estrutura pré-definida e também fazer qualquer correção que seja necessária. Alguma dúvida ou questão sobre qualquer aspecto que foi trago até o momento? Sinta-se à vontade para ligar o microfone ou escrever no chat. Caio, a minha pergunta é sobre a saudação ali, parágrafo contextualizador. Sim. A gente se apresenta ou não tem necessidade? Não. Essa é uma carta, não é? Então você escreve, por exemplo, Dear Mr. Manager, ou Dear Friend, ou Dear Mother, ou Dear Father, vírgula, e aí você tem a produção começando. Então não tem uma apresentação, tudo bem? Ok. Quem você é, diga de passagem, é deixado claro na despedida. Pois uma carta é escrita assim, não é? Você fala, aqui por exemplo, vamos até mesmo pegar a carta que vamos analisar. Vamos aqui ver o final. Yours faithfully, Jay Leno. Ou seja, temos aqui a despedida, seguida do Jay Leno, que é o nome da pessoa que escreveu, e como numa carta é a forma escrita, ou melhor, é a forma apropriada de se escrever, a despedida vem no final, não no começo, e a identificação, portanto, de quem escreveu a carta vai na despedida, não na saudação, tudo bem? Ok. Excelente, perfeito. Ok. Tendo isso em vista, então, vamos aqui agora olhar a produção em si. Dear Sir or Madam. Perfeito. A pessoa aqui então fez uma saudação apropriada. Ela poderia simplesmente colocar Dear Mr. Manager, ou aqui de uma forma mais genérica ela colocou Dear Sir or Madam, ou seja, querido senhor ou senhora. Ele não sabe se o administrador do prédio é homem ou mulher, portanto ele incluiu os dois gêneros aqui na saudação dele. Vírgula. Agora, o parágrafo contextualizador. Então, essa primeira parte aqui tem que indicar o porquê que a carta está sendo escrita em primeiro lugar, antes de abranger os pontos do tema. I'm writing this letter to draw your attention to a problem which is related to the bicycle parking in your building where I park my bicycle. I'm hoping that you would solve it as soon as possible. Perfeito. Ou seja, temos aqui o motivo pelo qual a carta foi escrita em primeiro lugar, antes de abranger os 3 pontos do tema. É exatamente isso que tem que ser feito, portanto, a primeira parte da carta foi feita de forma correta e sem nenhum erro. Agora vamos para a segunda parte da carta, que é agora sim o primeiro ponto. Lembrando, qual é o primeiro ponto do tema? O primeiro ponto do tema é Explain the reason for using a bicycle to commute. Ou seja, expliquem quais são as suas razões para usar uma bicicleta para ir ao trabalho. Então, aqui, primeiro ponto.
I have recently started using a bicycle to commute to work because it saves time by helping me avoid the morning traffic rush. Besides, I like to rely on this two-wheel vehicle instead of using public transportation or private cars because it helps me remain in good physical shape. Perfeito. A pessoa aqui então especificou que ela vai para o trabalho de bicicleta porque ela quer evitar o tráfego pesado que ocorre pela manhã e também porque quando ela utiliza a bicicleta, isto a ajuda a se manter em forma. Perfeito. Temos aí o primeiro ponto abrangido, exatamente como pedido. Por que você está utilizando a bicicleta para o trabalho? Agora o segundo ponto. Mention what problems you have encountered with parking. Agora você tem que, na terceira parte da sua carta, especificar quais foram os problemas que você encontrou no processo de estacionar a sua bicicleta, deixá-la guardada em algum local próximo ao prédio. But it looks like I will have to give up on riding this bicycle because I'm seldom getting any empty parking space for my bicycle in the parking lot for our office building. After all, on one hand, the parking lot is not that large, and on the other hand, too many car owners working in this area come with their private cars and occupy all the parking spaces. They are even occupying the little space which is designated for motorcycle and bicycle parking. Então a pessoa especificou que, entretanto, ela talvez tenha que desistir de ir de bicicleta para o trabalho porque ela quase nunca encontra um local disponível para guardar a sua bicicleta, não é? No final das contas, temos o espaço não sendo muito pequeno, ou melhor, não sendo muito grande, e por outro lado também temos pessoas que utilizam carros para ir para o trabalho, colocando os carros na área tanto de bicicleta quanto na área de motocicleta, fazendo com que então fique impossível achar um local para estacionar a bicicleta dele. Então, este é o segundo ponto que indica qual é o problema que você encontrou. Não é? E agora temos o terceiro ponto. What you recommend to solve the problem. O que você recomenda ser feito para que o problema seja resolvido? Isto é o quarto ponto da sua carta. Não é? Aqui. Temos aqui, então, o quarto ponto, que é o terceiro ponto, que é a quarta parte da sua carta, seguida de despedida. Now, I cannot rely... Mais uma vez. Now, I cannot really ask you to expand the parking lot, but I can ask you to request the car owners to at least leave the empty parking space which are designated for bicycle parking. Your intervention can solve this problem immediately. Então, o que foi aqui especificado? Eu não posso pedir para que você aumente o espaço designado para bicicletas, mas eu posso lhe pedir para que você solicite aos donos de carros que não estacionem os carros na área que é para bicicletas. Isso resolveria o problema imediatamente. Essa, então, é a sugestão que foi dada por parte de quem escreveu a carta, que é o que o terceiro ponto do tema pede. A quarta parte é composta também não somente pelo terceiro ponto, mas uma despedida, que foi identificada aqui. Yours faithfully, Jay Leno. Você coloca, ao invés de Jay Leno, o seu nome no final da carta, assim finalizando. E assim é a maneira apropriada de estruturarmos uma carta no exame IELTS Writing General Training Task 1. A única questão, então, implícita que é a ser considerada aqui, na realidade, são duas. A primeira é o parágrafo contextualizador, que não é especificado no tema, mas é necessário você ter para ter uma carta bem estruturada. E o segundo é o tom, como explicado. Como você pode ver aqui, temos uma carta escrita sem nenhuma contração, e isso faz com que a pessoa efetivamente consiga aqui ter uma carta com tom apropriado. Então, pessoal, tendo em vista como estruturarmos cartas no Task 1 General Training Writing, alguma dúvida ou questão? Sinta-se à vontade para ligar o microfone ou escrever no chat. Tudo claro? Sim. Ok. Então, se não temos dúvidas, podemos ir para o Academic. Deixando bem claro que é sempre importante, já que as produções IELTS Writing Task 1 são pequenas, eu sempre sugiro vocês saberem como fazer as duas para você ter aquela flexibilidade de modo caso você precise no seu processo de imigração. Então eu vou pedir para vocês somente um instante para que eu coloque aqui. Vejamos aqui. Não, Caio, a Licuiana quer falar algo. A Luciana, ok. Luciana, está aí?
Luciana, você gostaria de especificar alguma dúvida? Tenho sim, Caio. Consegue Ok. me ouvir? Sim, consigo agora te escutar. Pronto, não, é porque esse tipo de carta fica mais ou menos em que, assim, nível de score? Você poderia repetir mais uma vez o que tem? Esse nível de carta, ele... Ele tem mais ou menos que nível de nota, de score? Perfeito. Nós sempre pegamos as nossas produções modelo e quando mostramos aqui para você uma produção modelo, o nosso objetivo é ter as suas produções sendo garantidas ter um score de no mínimo 7.0. Então, uma carta como essa, escrita desta forma, tem um score mínimo de 7.0. Nós, na realidade, sempre no máximo falamos que uma produção tem 7.0, nunca falamos que uma produção tem mais do que 7.0. Por quê? Você tem as produções que valem 8, ou até mesmo total, 9, indo para um nível mais subjetivo. Ou seja, o que pode ser total para um examinador, talvez não seja para outro. O que seja 8 para um examinador, talvez não seja 8 para outro, porque são notas tão altas que a margem de erro é tão fina que no final das contas acaba muitas vezes havendo subjetividade. Agora, é sempre possível você garantir de uma forma bem objetiva se uma produção é no mínimo 7 ou não. Então, portanto, podemos dizer aqui que essa produção em particular, em termos de Task 1, não estamos falando do exame IELTS Writing como um todo. Especificamente Task 1 é 7.0. Lembrando que a sua nota no exame IELTS Writing é calculada com a nota que você tirou no Task 1, mais 2 vezes a nota que você tirou no Task 2. Então, vamos imaginar que aqui você tirou 7.0 no Task 1, e no Task 2, que é a dissertação, você obteve 6.5. Então, sua nota é 7 mais 6.5 mais 6.5, que vai totalizar, eu sou péssimo de matemática, vai ficar 6, 6, 12, 5, 5, 3, 13, 13 mais 7, 20, não é? 20 dividido por 3, 20 para tirar a média aritmética vai ficar 6.6. E um ponto importante é, o IELTS, ele tem as suas notas sendo sempre arredondadas a cada 5 décimos. Ou seja, a sua nota IELTS é 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5. Nunca é 6.6, 5.3. Importante a sua nota, então, é sempre arredondada para cima ou para baixo. 6.6 está mais próximo de 6,5 do que de 7. Então, a sua nota final, mesmo com você obtendo 7.0 no Task 1, vai ser 6.5. Se você tivesse, por exemplo, tirado 6.7 na média aritmética, aí arredondaria para 7. Mas ficou 6.5, porque a nota final na média aritmética é 6.6, então arredonda para baixo para a nota próxima mais alta, que é o 6,5. Então veja como que a sua performance um pouquinho menor no Task 2 levou a sua nota inteira para baixo, mesmo com você obtendo 7.0 no Task 1. E é exatamente por isso que a gente sempre sugere. Faça primeiro o Task 2, faça com calma, sem afobamento, e deixe a última produção ser o Task 1, porque se você, por alguma razão, ter o Task 1 sendo a prova que você acaba por ter erros a mais por afobamento, vai ter um impacto menor, não é? Porque vamos imaginar o contrário. Você tenha obtido 7.0 no Task 1 e 6.5, desculpa, 7.0 no Task 2 e 6.5 no Task 1. A sua nota seria 6.5 no Task 1, mais 7, porque você obteve 7 no Task 2. Aí você teria 7 mais 7, 14, mais 6,5 é igual a 20.5, dividido por 3, fica 6.8. 6.8 é mais próximo de 7 do que 6,5. Portanto, a nota final fica 7. Então, pelo fato de você ter tirado 7.0 no Task 2, a sua nota inteira subiu e a sua nota final no exame IELTS Writing vai ser 7.0. Tudo bem? Ok, Caio. Excelente. Perfeito. Ok. Então, pessoal, agora indo aqui para o Academic. Tudo bem? Vou aqui pedir somente um instante para vocês, para que eu possa
pegar aqui a produção modelo que vamos estar analisando juntos. Somente um instante, por favor. Writing Task 1, Academic. Só um instante. Ok. Isso. Isso aqui. Isso. E isso. Vamos tudo aqui no mesmo tamanho. Ok. Ok, pessoal. Então, vocês estão conseguindo ver na minha tela? Sem problemas? Sim? Ok, Camila, igualmente? Ok. Então, ao contrário do Task 1 General Training, no IELTS Academic nós temos uma análise de dados a ser feita. A primeira questão que é importante aqui deixarmos bem claro é que você não vai dissertar no Task 1 Academic. Ou seja, o seu objetivo aqui não é opinar. O seu objetivo aqui não é indicar o porquê que você acha que as informações estão mostrando o que elas estão mostrando. O seu objetivo é somente de uma forma fria e objetiva reportar os dados explícitos e implícitos mostrados pelo tema. Então, vamos aqui ver o tema em particular. The line graph below compares the gross domestic product (GDP) in 4 countries in billions of US dollar. Write a report for a university lecture and report the main features and make comparisons where relevant. You should write at least 150 words. Ou seja, o gráfico abaixo compara o GDP, ou o PIB, não é? Como a gente fala no Brasil, de 4 países diferentes, medindo em bilhões de dólares americanos. Isso, faça um report, ou seja, uma análise para um professor universitário, reportando as principais características e fazendo comparações onde relevante. Faça uma produção de no mínimo 150 palavras. Então, isso daqui é o gráfico, onde que temos o crescimento econômico de 4 países distintos, mostrando a evolução do PIB desses países de 2010 a 2015, não é? E são 4 países que estão sendo comparados: Bangladesh, Paquistão, Nepal e Malásia, não é? E eles são marcados por cor. Malásia é o verde, Nepal é o amarelo, Paquistão é o vermelho e Bangladesh é o azul. Tudo sendo mensurado aqui na linha vertical, no lado vertical, em bilhões de dólares, não é? Então, aqui é 0, 100, 200, 300, 400 bilhões de dólares. E aqui embaixo, os anos, que vão de 2010 a 2015. Tudo bem? Perfeito. Então, nós aqui temos que fazer a análise desses dados. Então, primeiramente, o que todas as produções Academic Task 1 têm em comum? São produções de 4 parágrafos. Tudo bem? Então, da mesma forma que o Task 1 General Training é 4 partes, no Task 1 Academic são 4 parágrafos. O que nós fazemos no primeiro parágrafo de toda a análise de dados Task 1 Academic? Nós fazemos a introdução, que nada mais é do que a apresentação do escopo dos dados. O que isso significa? Você tem o escopo dos dados precisando de ser mostrado para você, por você, para que assim você demonstre para o examinador que você compreendeu o que os dados, de uma forma geral, estão falando sobre. Ou seja, você aqui no primeiro parágrafo não vai indicar porcentagens,
números exatos. Aqui no caso, então, por exemplo, quantos bilhões cada país cresceu? Não. O seu objetivo aqui é somente indicar que você entende o que os dados, de uma forma geral, o que os dados do tema, de uma forma geral, estão apresentando para você. Compreendendo, portanto, de uma forma macro, o que está sendo mostrado. Tudo bem? Tendo isso em vista, não estamos tendo aqui nenhuma indicação, portanto, do que são os números precisos, não temos ainda nenhuma comparação, somente precisamos de apresentar o que os dados, de uma forma geral, estão mostrando. E o que eles estão mostrando? De uma forma geral, eles estão mostrando o progresso de desenvolvimento econômico em 4 países diferentes entre os anos de 2010 e 2015. Ponto. Não estamos aqui indicando, então, nenhum valor e nem, ao menos, os nomes dos países. Simplesmente estamos falando o que, de uma forma geral, os dados estão mostrando. E é isso que vamos estar analisando no primeiro parágrafo aqui, com o objetivo de pegarmos. Então, a pessoa aqui, ela fez, na realidade, uma produção de 3 parágrafos, o que já é um mau sinal. Vamos aqui, então, pegar o primeiro parágrafo dela e colocar aqui logo embaixo desse nosso esqueminha aqui para termos tudo mais claro. The line graph shows changes in GDP in 4 countries and compares the GDP of those countries between 2010 and 2015. Perfeito. A pessoa continuou aqui, mas já que nós queremos quebrar em 4 parágrafos e o primeiro parágrafo é só a apresentação do que os dados de uma forma geral estão indicando, nós vamos quebrar isso daqui em 2 parágrafos. E isso daqui é o primeiro parágrafo e pronto. Não mais, não menos do que isso. O gráfico mostra as mudanças de PIB em 4 diferentes países, fazendo a comparação deste PIB entre os anos de 2010 e 2015. Perfeito. Somente agora precisamos de ver se temos aqui talvez uma repetição excessiva da palavra GDP. Mais uma vez. The line graph shows changes in GDP in 4 countries and compare. Em vez de... Olha só, a pessoa repetiu 2 vezes GDP e countries. Então, para evitar a repetição de palavras, vamos tentar fazer uma paráfrase aqui do que foi escrito. Ou seja, escrever com outras palavras a mesma ideia. The line graph shows changes in GDP in 4 countries and compare their growth between their individual economic growth between 2010 and 2015. Perfeito. Então veja, o gráfico mostra as mudanças de PIB em 4 países diferentes e compara os seus crescimentos econômicos individuais entre os anos de 2010 e 2015. Tudo bem? Então, definitivamente aqui temos uma situação em que tudo está devidamente apresentado. Agora, parágrafo 2. O que nós fazemos no segundo parágrafo? Mas até mesmo antes de prosseguirmos para o que fazemos no segundo parágrafo. Alguma dúvida sobre como estruturar o seu primeiro parágrafo numa produção IELTS acadêmica? Task 1. Não? Tudo ok? Camila, tudo ok também? Perfeito. Agora vamos para o segundo parágrafo. O segundo parágrafo é o seu overall, ou o seu overview na realidade. O que o overview é? O overview é a conclusão óbvia que pode ser tirada dos dados. O overview, portanto, já é, de certa forma, a conclusão clara que, tendo em vista uma análise rápida dos dados, alguém pode tirar. Agora, você pode, com toda razão, me perguntar, Caio, por que eu já estou tendo a conclusão no segundo parágrafo do texto? Você tem a conclusão no segundo parágrafo do texto porque é uma boa prática em textos acadêmicos você adiantar a conclusão da análise e depois ter os próximos parágrafos sendo um aprofundamento. Caso você vá para, por exemplo, um site que mostra ali artigos científicos, você vai ver que todo artigo científico começa com a conclusão da pesquisa que foi feita nele sendo apresentada logo no começo, para que a pessoa que esteja lendo consiga rapidamente já entender o que foi concluído e, se ela estiver interessada, ler o restante para ir ver os detalhes.
esta é uma boa prática na produção acadêmica, na produção de escrita acadêmica, que também trazemos aqui para o IELTS Academic Task 1, tudo bem? Agora, essa conclusão, ela não tem como objetivo, aqui no Task 1, mostrar o que é implícito ainda, ou o que é muito complexo de ser concluído. Não. O objetivo é somente fazermos uma conclusão óbvia do que pode ser claramente visto do texto, ou melhor, do gráfico. Então, um exemplo disso é, podemos concluir, por exemplo, que a Malásia, que é o país que está em verde, é o país que teve o maior crescimento, que teve o maior volume que desde o princípio tinha a maior economia, não é? E que ele teve um enorme crescimento, ou um constante crescimento entre 2010 e 2014, mas em 2014 para 2015 teve uma queda. E o país que teve a pior performance foi o Nepal, que se manteve estagnado entre 2010 e 2015, com basicamente nenhum crescimento econômico. Perfeito. O que nós fizemos aqui, então, portanto, foi indicar os extremos. A gente ainda não fez nenhuma comparação, a gente ainda aqui não indicou exatamente nenhum número preciso, a gente somente indicou os extremos para mostrar o que obviamente pode ser concluído, tendo visto uma rápida análise dos dados. Então, vamos aqui, então, pegar esta próxima parte que nós quebramos e vamos ver aqui o que pode ser interpretado. As it can be seen, Malaysia had a better GDP than other countries listed in the diagram, and GDP in Nepal remained constant throughout the time. Ou seja, como pode ser visto, Malásia teve um melhor PIB do que os outros países listados no diagrama, ou seja, no gráfico, e o PIB do Nepal se manteve constante ao longo de todo o tempo. Perfeito. Isto é definitivamente o que pode ser interpretado. Nós até mesmo podemos aqui enfatizar que é o indicar extremos. Não é? Simplesmente indicamos os extremos e pronto. Ok? Excelente. Tendo isso em vista, alguma dúvida ou questão? Perceba que até agora não estamos tendo nenhum número específico dos bilhões sendo explicitados, nós não temos nada sendo indicado de uma forma muito precisa, somente estamos indicando aqui de uma forma geral o que pode ser visto. Alguma dúvida ou questão, pessoal? Tudo ok? Ok. Agora sim, entramos para os detalhes. Os detalhes, eles são abrangidos pela parte 3 e a última parte da sua produção, que é a parte 4. Ambos os parágrafos, 3 e 4, são exatamente iguais. Eles têm o mesmo objetivo, têm a exata mesma estrutura. O parágrafo 3 é o que chamamos de parágrafo específico 1, e o parágrafo 4, o último parágrafo, é o que nós chamamos de parágrafo específico 2. Tudo bem? Perfeito. O que é o parágrafo específico 1 e o que é o parágrafo específico 2? O parágrafo específico 1 é, como o parágrafo específico 2, onde que nós fazemos as comparações. Agora, o nosso objetivo é deixar clara informação implícita. Ambos os parágrafos têm o mesmo objetivo, fazer comparações deixando clara informação implícita. O que é informação implícita? Para você entender o que é uma informação implícita, é mais fácil eu te falar o que é o oposto, que é uma informação explícita. Vamos aqui voltar para o tema. Se eu chego para você e falo, na minha análise, por exemplo, da Malásia, que em 2010 a Malásia começou com aproximadamente aqui, como vemos aqui, 250 bilhões de dólares de PIB, e em 2011 cresceu para 300, em 2012 foi para 330, em 2013 foi para 340, em 2015 chegou a aproximadamente 350 bilhões de dólares e depois teve uma queda em 2015, voltando para aproximadamente 300 bilhões de dólares. Veja como que a minha descrição foi mecânica. Eu não apresentei nada que a pessoa, sem ler a minha análise, já conseguiria identificar por conta própria. Ela somente batendo os olhos na linha aqui, ela já via isso.
E, portanto, a minha escrita foi redundante, foi desnecessária. Porque eu simplesmente estou aqui vomitando informação que pode ser facilmente vista por quem está vendo o gráfico. O meu objetivo é fazer o oposto, ser claro. É fazer comparações e apresentar números que não são tão obviamente vistos por alguém somente passando o olho rapidamente no gráfico. E, caso ainda não esteja claro para você o que é isso, não se preocupe, pois vamos estar vendo aqui o texto, vamos estar corrigindo e você vai ver isso sendo feito na prática. A segunda questão importante a ser considerada quando falamos dos parágrafos específicos, 1 e 2, é que você precisa de quebrar de forma proporcional os dados entre os dois. Ou seja, o parágrafo específico 1 vai fazer a análise, ou seja, a comparação, deixando clara a informação implícita da primeira metade do gráfico, e o parágrafo específico 2 vai estar deixando implícita, ou fazendo a comparação e deixando os dados explícitos agora, na segunda parte do gráfico. Tendo isso em vista, temos 4 países sendo analisados. Isso significa, então, que a primeira parte, ou seja, o parágrafo específico 1, vai abranger de forma aprofundada Bangladesh e Paquistão, por exemplo, a primeira metade, os primeiros 2 países, e o segundo parágrafo específico 2, vai abranger Nepal e Malásia. Então, quebramos de forma proporcional as informações, os dados entre os 2 parágrafos, pegando 2 em um e pegando 2 no outro. Se tivéssemos aqui 5 países sendo analisados, quebraríamos em 3 e 2. Por quê? De fato, não dá para quebrar igual os 5, mas então a gente pegaria os 3 primeiros países e analisaríamos no parágrafo específico 1, e pegaremos os 2 últimos países e analisaríamos no parágrafo específico 2. Se tivéssemos 6 países, aí dava para quebrar certinho. Pegaremos os 3 primeiros e analisaríamos de forma aprofundada no parágrafo específico 1, e pegaremos os 3 últimos e analisaríamos de forma aprofundada no parágrafo específico 2. Esta quebra proporcional dos dados entre os 2 parágrafos foi clara também? Sinta-se à vontade para ligar no microfone ou escrever no chat room se não ficou claro para você. Ficou claro, pessoal? Sim? Ok? Perfeito. Então, tendo isso em vista, vamos aqui ver se a pessoa ela deixou dados implícitos claros na sua análise. Aqui, vamos aqui pegar essa primeira parte e colocar aqui no parágrafo específico 1. It is outlined, e detalhe, você pode começar por Bangladesh e Paquistão, ou você pode começar por Malásia e Nepal, ou pode ser Malásia e Paquistão, Nepal e Bangladesh, em diferentes parágrafos, não há problema. O importante é você quebrar de 2 em 2, para ficar proporcional. 2 em um parágrafo, 2 em outro. Não importando qual exato país é. Então vamos aqui. As outlined in the graph, GDP in Malaysia was approximately 270 billion US dollars in 2010, which was the highest among the given countries. Pakistan's GDP at that moment was roughly 180 billion, which was around 70 billion higher than that of Bangladesh. Nepal, with its meager 10 billion gross domestic product, stood at the bottom of the list. Então veja, a pessoa aqui, ela na realidade fez uma comparação em 2010 e depois vai fazer uma comparação já indo para 2015. E de certa forma, eu não acho que essa seja uma boa, porque ela está misturando, ela não está deixando claro, mas ela fez aqui uma coisa que é uma informação implícita deixada explícita. Veja aqui. O GDP, ou seja, o PIB do Paquistão, naquele momento, ou seja, em 2010, estava em 180 bilhões de dólares, que era aproximadamente 70 bilhões a mais do que Bangladesh. Este é um exemplo de informação implícita que foi deixada explícita. Por quê? Este número, 70 bilhões, que é a diferença entre o PIB do Paquistão e do Bangladesh, não está sendo mostrado no gráfico. Mas a pessoa fez um rápido cálculo
e viu a diferença e deixou essa diferença clara entre os dois. E este é o seu objetivo. É você, na realidade, ter aqui a comparação dos dois, onde que a diferença implícita é deixada explícita e, portanto, a informação implícita deixada clara. E isto faz com que a sua análise seja relevante porque você está deixando claras informações que não estavam facilmente sendo vistas por quem vê o gráfico logo de primeiro. Tudo bem? Então, o que eu irei fazer aqui é... basicamente, agora que vocês pegaram um exemplo claro de informação implícita sendo deixada explícita, eu vou aqui basicamente refazer esse parágrafo analisando os dois primeiros países, Bangladesh e Paquistão, fazendo comparações implícitas sendo explícitas com mais frequência. Então, vamos lá. Bangladesh começou com 2010, teve desculpe, aqui na realidade, vamos aqui começar do maior para o menor mesmo como o texto se manteve. Então, Malásia começou aqui, subiu mais constantemente, depois teve uma queda. Em comparação com o Paquistão, o Paquistão tinha basicamente quase 100 mil bilhões de dólares a menos, mas seguiu o crescimento como o Paquistão. Ou melhor, a Malásia. A diferença é que em 2014, enquanto a Malásia caiu, o Paquistão subiu um pouquinho mais. Perfeito. Então, vamos ter isso deixado bem claro. It can be observed, pode ser observado, that Malaysia started the period analyzed, começou o período analisado with $300 billion of GDP, which was almost 100 billion more than the second largest GDP observed, which was more than. Aqui o segundo país foi o Paquistão. Then Pakistan's. The second largest GDP observed. Both countries, or the two countries, followed a similar growth path between the years studied, but in 2014, until 2014, while Malaysia's GDP decreased, Pakistan's increased. Perfeito. Então veja o que eu fiz aqui. Pode ser observado que a Malásia começou o período analisado com 300 bilhões de dólares with aproximadamente, e foi 300 mesmo. Somente observando aqui. Sim, começou, não foi com 200, desculpa. Começou podemos dizer aqui, almost with, approximately, vamos colocar aqui 270, não 300, porque não era 300 que estava sendo mostrado. $270 billion of GDP, which was almost 100 billion more than Pakistan's. De fato, olha só. Você pode perceber que o Paquistão aqui começou com algo em torno de 180 bilhões e a Malásia começou com aproximadamente 270, ou seja, quase 100 bilhões. Então, de fato, essa diferença, esse número implícito deixado claro, está correto. Os dois países seguiram um caminho de crescimento similar
entre os anos estudados até 2014, onde o PIB da Malásia caiu, enquanto que o do Paquistão aumentou. Perfeito. Perfeito. Então temos aqui comparação entre os dois primeiros países de maior GDP, mostrando uma informação implícita, que é essa informação da diferença entre os dois, não é? Aqui podemos até mesmo adicionar que no final analisado, em 2015, o GDP de ambos os países estavam próximos. Por quê? O GDP, o PIB da Malásia está em 300 bilhões, e o PIB do Paquistão, o vermelho aqui, está quase em 300 bilhões. Ou seja, 270, 280. Então, a gente pode dizer aqui, at the end, both countries had a similar GDP, with Malaysia having just 30 billion more, just close to 300 million more than qual o segundo país? Malásia, o segundo Paquistão. Then Pakistan. Então falamos aqui, no final, ambos os países terminaram com um GDP similar, com a Malásia tendo algo próximo de 30 bilhões a mais do que Paquistão. De fato, podemos aqui dizer, nem é 30, é algo em torno de 290, 285. Então, nem eu vou falar 30, vamos aqui falar tipo assim uns 15. Não é? Porque o espaço entre os dois está bem pequeno e naquela análise aqui pode parecer que de fato está em aproximadamente 15. Mas perfeito. Então eu, mais uma vez, analisei os dois primeiros países e fiz a comparação deixando duas informações implícitas e explícitas. A diferença do GDP inicial entre Malásia e Paquistão e a diferença do GDP final entre Malásia e Paquistão, que não eram informações que estavam sendo mostradas, mas agora foram destacadas por mim na minha escrita. Antes de irmos para o último parágrafo. Foi claro? Tudo claro? Sim? Ok? Perfeito. Agora vamos para o último parágrafo, que não é uma conclusão, pois a conclusão já foi apresentada no parágrafo 2, não é? Já foi uma conclusão apresentada no overview. Nosso objetivo aqui no parágrafo 4 é fazermos as comparações deixando informações implícitas e explícitas, tendo em vista os dois últimos países, a segunda metade das informações do gráfico. E a segunda metade é Bangladesh e Nepal, os dois países de menor GDP analisados. Então, vamos aqui ver se a pessoa, ela no último parágrafo dela aqui, fez algo parecido. Looking further, Malaysia's GDP gradually increased. Aqui nesse parágrafo, aqui nessa primeira parte do último parágrafo dele, ele fez basicamente o que a gente fez no parágrafo 3. Bangladesh's GDP gradually improved and almost doubled in 5 years. Interestingly, Nepal is the only country whose GDP remained static at only $10 billion, showing no growth over time. Perfeito. Over the time studied. Certa forma aqui, é isso. Olha só. Bangladesh, o GDP, o PIB de Bangladesh, aumentou gradualmente ao longo dos 5 anos pesquisados. Started. Podemos até mesmo ser um pouquinho mais explícito aqui sobre de onde que ele começou, o de Bangladesh. O de Bangladesh ele começou em aproximadamente aqui algo em torno de 110 bilhões, não é? Então gradually started at GDP started at 110 billion and gradually improved almost
gradually improved. Ele começou aqui, depois foi aumentando gradualmente. Então, vemos aqui. Bangladesh GDP started at 110 billion and gradually improved, almost doubling, duplicando, in 5 years. Temos aqui uma modificação. Interestingly, Nepal is the only country whose GDP remained static at only $10 billion, showing no growth over the time studied. Ou seja, interessantemente, Nepal foi o único país que não mostrou nenhum crescimento ao longo dos anos estudados, mantendo, ao longo de todo o tempo, o GDP em $10 bilhões. E assim, no final das contas, terminamos a produção. Então, aqui eu peguei a última parte do texto original e, de fato, mantive quase a mesma. A única questão que eu fiz foi adicionar essa sentença final para dar um fechamento no parágrafo e, igualmente, adicionar aqui a informação precisa de que o GDP de Bangladesh começou em 110. A informação implícita que foi deixada explícita foi que a pessoa que já tinha feito isso indicou que o PIB do Bangladesh quase aumentou ao longo dos 5 anos analisados. Ou seja, de fato, a pessoa que fez a questão de quase indicar que aumentou em 5 vezes, porque, de fato, olha só, ele aumentou em 100, ele começou em um pouquinho assim de 100, e quase terminou em praticamente 200 bilhões, ou seja, ele de fato aumentou dobrado ao longo dos 5 anos estudados, não é? Ele duplicou de tamanho. Perfeito, esse 100% de aumento, esse duplicar é um dado implícito que foi deixado explícito sobre as informações envolvendo o PIB de Bangladesh. Tudo bem? Então, como vocês mesmos viram, os objetivos e estruturas do parágrafo específico 2 são exatamente iguais ao parágrafo específico 1. A conclusão se encontra no overview presente no parágrafo 2. Então, mais uma vez, lendo aqui para finalizarmos. The line graph shows changes in GDP in 4 countries and compares their individual economic growth between 2010 and 2015. As it can be seen, Malaysia had a better GDP than other countries listed in the diagram, and GDP in Nepal remained constant throughout the time. It can be observed that Malaysia started the period analyzed with approximately $270 billion of GDP, which was almost 100 billion more than Pakistan's, the second largest GDP observed. The two countries followed a similar growth path between the years studied until 2014, while Malaysia's GDP decreased, Pakistan's increased. At the end, both countries had a similar GDP in 2015, with Malaysia having just close to $100 billion more than Pakistan. Agora, parágrafo 4, específico 2. Bangladesh's GDP started at 110 billion and gradually improved, almost doubling in 5 years. Interestingly, Nepal is the only country whose GDP remained static at only $10 billion, showing no growth over the time studied. Perfeito. Então, pessoal, temos aqui a análise feita. Alguma dúvida ou questão sobre qualquer aspecto? Sinta-se à vontade para ligar o microfone ou escrever no chat. Não? Tudo claro? Perfeito. Então, pessoal, se não há dúvidas ou questões, eu acho que estamos devidamente finalizados por hoje, tudo bem? Tivemos aqui uma aula bem produtiva, analisamos o Task 1 IELTS Writing, tanto General Training quanto Academic. Então, tenham todos uma ótima noite, um ótimo final de semana e qualquer questão estou aqui à sua disposição, tudo bem? Ok, obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tenham todos uma ótima noite.